A adoção do marco temporal para a demarcação de terras indígenas foi debatida em audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal declarou a legalidade da demarcação da terra Raposa Serra do Sol, em Roraima. No mesmo julgamento, o STF estabeleceu como uma das condicionantes para novas demarcações que os indígenas estivessem ocupando as terras em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. Está pautada para o próximo dia 7 de julho um novo julgamento no Supremo, para decidir se esse marco temporal deve valer para todas as demarcações. O advogado Eloy Terena, representando o Ministério dos Povos Indígenas, disse que esse julgamento vai unificar o entendimento sobre o assunto. Tanto o Ministério Público Federal e também várias comunidades indígenas à época já representadas por advogados próprios, interpuseram embargos declaratórios. Esses embargos foram julgados em 2013. E já nesse julgamento, o Supremo ele consolidou o entendimento que as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol não vinculam automaticamente a administração pública. Elas têm apenas uma força argumentativa, né, uma força moral. Mas, não obstante, né, muitos magistrados, né, das mais variadas instâncias começaram a aplicar já o marco temporal, né, determinando a suspensão de processos demarcatórios, determinando despejo, inclusive, de comunidades indígenas. Nós tivemos algumas decisões da segunda turma do Supremo, inclusive anulando demarcações já consolidadas. O deputado Rodolfo Nogueira defendeu a manutenção do Instituto do Marco Temporal por questões de segurança jurídica e alimentar. A paz no campo depende desse instrumento jurídico que é o marco temporal. Os direitos adquiridos por produtores rurais, escrituras centenárias que têm que ser reconhecidas e respeitadas. E, principalmente, a geração de empregos, porque a derrubada do marco temporal, deputado, presidente, vai acarretar em 1.500.000 postos de empregos fechados no Brasil inteiro. Com a derrubada do marco temporal, essa produção de alimentos, a estabilidade de alimentos no mundo inteiro vai ser ameaçada. Já o deputado Ivan Valente disse que o marco temporal deve ser derrubado, porque prejudica indígenas que foram expulsos de suas terras antes de 1988, especialmente durante a ditadura militar. Houve dezenas de massacres de povos indígenas durante a ditadura. Eu poderia citar vários, vou citar só os Waimiri, Atroari. Foram massacrados, outros foram desterrados, outros foram liquidados. O STF deve dar um não ao marco temporal, decidir de vez. Nesse momento, nós temos um governo que demarca terras indígenas. Essa foi a posição da maioria do povo brasileiro.